Se apresentar, professor. Vamos lá, pessoal. Meu nome é André Fabrício, sou professor do curso de RPG, aí pela Resports. Já estou 15 anos no mercado com o curso. É um curso que já ofereceu aí muitas oportunidades para vários fisioterapeutas e parceiros. Vamos lá, então, para as perguntinhas das dúvidas dos fisioterapeutas, né? O que é o RPG e por que a técnica traz tantos resultados clínicos? Vamos lá. RPG, quando falamos da reeducação postural global, nós temos que lembrar de François Mézières, que foi a percussora, né, de toda a análise das cadeias musculares. Ela descreveu a primeira cadeia muscular, que foi a cadeia posterior, e a partir daí, né, outros, né, estudos vieram para se tornar aí o estudo de cadeias musculares, que se tornou a RPG, a Reeducação Postural Global. A RPG, ela praticamente ela interage com o sistema conjuntivo. Tecido conjuntivo, vamos falar, né, no básico, colágeno e elastina. O tecido conjuntivo, quando falamos, né, o tecido miofacial, a RPG atua literalmente no tecido conjuntivo, quebrando os elos ou pontes cruzadas de colágeno, fazendo com que o tecido fique mais flexível, você tenha uma flexibilidade tecidual. E com isso, com as técnicas de RPG, mais o sistema miofacial sendo ativado, você consegue fortalecer os grupos musculares anterior, posterior e também interagir com as cadeias cruzadas. Então, a RPG, o curso, quando falamos em curso de RPG, os cursos, quando falamos em posturas, são praticamente iguais. O que vai mudar é o contexto de preparação, é o contexto de técnicas que você vai colocando, né, durante o curso, e também uma avaliação precisa. É o que eu falo para os alunos. A avaliação é o coração do curso, né? Por quê? Uma avaliação bem feita, uma avaliação postural bem feita, você consegue literalmente escanear o paciente e colocar o tratamento da reeducação postural global na linha de 100%, né? Ou seja, você consegue interagir mediante a avaliação postural. Então, ela tem que ser sempre o foco principal do tratamento. A avaliação primeiro, para depois você decidir todo o ambiente que você vai utilizar com o paciente, com as posturas, né, do curso de RPG. Show! Agora a pergunta que não quer calar, né? Qual é a diferença do RPG para o Pilates? Então, RPG, você estimula a orientação espacial do seu paciente, você estimula toda a parte de percepção, de conscientização corporal, visto que a percepção e a conscientização vem a partir dos 7 anos de idade, quando a criança ela já começa a desenvolver. Pode ser que a criança com 7 anos não tenha essa conscientização ainda corporal. Então, nós temos que esperar essa criança interagir um pouquinho mais com o próprio corpo, conhecer um pouquinho o corpo, porque a RPG te dá comandos de voz. E se a criança não tem esse recurso da conscientização corporal, assim, já iniciando com essas percepções, essas conscientizações, a criança não vai conseguir interagir com você. Então, o recurso da RPG é dinâmico e literalmente por voz também, porque você exige do paciente na postura e faz com que esse paciente vá evoluindo com os comandos de voz, que é respiração, que é o crescimento longitudinal, que é toda a dinâmica que você vai dar para o paciente interagir na postura. Ok? Ok. O Pilates, lembrando agora, o Pilates Pode falar. É uma segunda etapa, é como se fosse uma manutenção postural. Então, é muito mais fácil quando você coloca o paciente numa RPG primeiro, numa reeducação postural, para depois passar para o Pilates. O Pilates, sendo uma evolução, é quando você já tem uma dinâmica boa na parte postural com RPG, né? Então eu falo sempre que é uma escadinha, né? Você começa na fisioterapia, se tiver qualquer indício de lesão, indício de dor, você começa com a físio. Depois você passa para outro degrau, que seria a postura, que entra RPG. E aí você vai num degrau acima, onde é o Pilates. O Pilates, quando o paciente já tem essa interação de conscientização, de percepção e a orientação espacial, você faz com que esse paciente evolua muito rápido no Pilates.
ele desenvolva muito bem os exercícios, essa aplicabilidade que você dá para o paciente no Pilates, você vê que a evolutiva é muito grande, quando o paciente faz RPG primeiro. Eu já trabalho com Pilates. Por que devo me especializar no RPG? Então, vamos lá. Eu falo sempre para os alunos, né? Você praticamente, tendo RPG e tendo Pilates, né? Na sua linha de tratamento, você consegue manter o paciente num ciclo, né, de tratamento e fazendo com que esse paciente tenha um médio, né, prazo de RPG, porque a curto prazo não existe tratamento de RPG. Tratamento de RPG é de médio a longo prazo. Você fazendo de médio e vendo que o paciente evoluiu bem, você já pode dar um jump para o Pilates. E se você já tem o Pilates, né, como técnica, né, do seu tratamento, automaticamente você vai indicar o paciente para o Pilates e você vai conseguir colocar na sua grade de tratamento. Então, você consegue fazer o paciente girar na sua clínica com as duas técnicas. Por que RPG é importante? Porque RPG te traz essa conscientização postural. Essa visão postural, quando a gente fala, muda um pouquinho do conceito que a gente aprende na faculdade. A gente se aprofunda mais. Tanto que eu brinco com os pacientes, né? E até com os alunos. Uma vez que você começar a entender, né, o que seria a postura, o que seria uma avaliação postural, porque o paciente, por mais que ele seja leigo, ele participa da avaliação. Você começa a dar uma dinâmica, você começa a explicar para ele, e ele começa a fazer o entendimento do corpo dele. Então, a visão dele começa a mudar. Então, eu até brinco, né? Se você estiver numa praia, por exemplo, você vai começar a olhar para as pessoas e analisar marcha, analisar a parte postural, ombros, coluna lombar, como é que está, se tem uma retificação, se tem uma retro da pelve, se tem uma anti da pelve. Você já começa a olhar o paciente diferente, né? E aí pode sair briga, até brinco, né? Então, quando for para a praia, põe um óculos escuro, porque você vai olhar para as pessoas com uma visão diferente, né? Então, não vai ser uma visão, né, do corpo em si. Não, é uma visão literalmente postural mais aprofundada, mais alinhada. É, na verdade, uma análise postural, né? Sim, você faz um filtro, um scanner, né? E também as técnicas. Então, o curso de RPG em si, foi o que eu havia comentado. As posturas são praticamente iguais, não se muda muita coisa. É um detalhinho ou outro. O que muda é realmente os recursos que você prepara o paciente. Então, no nosso curso de RPG, por exemplo, nós temos os recursos articulares, liberações miofasciais, liberação de ponto gatilho. E essa aplicabilidade que a gente dá, que literalmente é prático, os alunos eles sentem literalmente esse conceito, que vai ser a teoria, né? A teoria vai ser sempre jogada na prática, e eles sentem a melhora acontecer na hora. Então, são técnicas, é uma técnica que você vai usar, que ela é praticamente pontual, porque você faz um teste primeiro, então você não vai jogar a técnica Deus dará, você vai fazer um teste, identificou aquela situação, aplica a técnica e faz o reteste. Então isso cria também uma manualidade a mais para o seu dia a dia na fisioterapia, não somente para o tratamento de RPG, e que vai servir também lá no Pilates. Né? Se o paciente chegou ali com uma dor, com desconforto, você já tem as técnicas em mãos, a manualidade para conduzir um tratamento melhor para o seu paciente. E eu sempre bato, né, nesse ponto. Às vezes você tem, né, todas as técnicas em mãos, fez vários cursos, você tem uma dinâmica muito boa no tratamento fisioterapêutico. Mas você deixa uma lacuna às vezes. Você tem técnicas muito aprofundadas, manuais, perfeito. Você usa muitos aparelhos, tem cursos de aparelhos, você tem uma dinâmica muito boa com eletro. Mas uma lacuna, às vezes, fica aberta, que é a parte articular. Então, a parte articular é que é o ponto forte desse curso de RPG, porque é onde os alunos eles sentem as alterações, eles visualizam as alterações, o teste comprova, faz a manobra e o teste prova que melhorou. Então, é na hora as melhoras, né? Então, os alunos sentem as melhoras acontecerem na hora. Aplicou, melhorou. Então, é isso que o aluno vai ganhar, né, para o dia a dia. Então, ele vai ter várias técnicas. Ele vai ser só RPG. Você vai ter RPG como
literalmente a fonte ali, né? De posturas. Mas você tem várias técnicas que vão segurar RPG, que pode também ser desenvolvida e aplicada no Pilates e na fisioterapia tradicional. E o mais legal também do curso é que o aluno, ele sente como paciente e ele sente como terapeuta depois, né? Perfeito, perfeito. Isso, com certeza. Com certeza. Ele vai praticamente ter essas duas práticas, né? Sendo aluno. Sim, ele vai passar por essas duas sendo aluno, sensações, né? Ele vai sentir. E terapeuta, perfeito. Eu consigo ter um faturamento de mais de R$ 4.000 com um RPG? Sim. Porque como rege o COFITO, né? Ele fala que o valor mínimo para uma técnica de RPG para ser cobrado é R$ 136. Vamos imaginar que R$ 136 vai ser o mínimo ali. Então, se você tem, quem indique, se você foi atrás, né, para divulgar o seu negócio, divulgar as suas técnicas, e sabendo que o paciente está te procurando, você pode começar com valor, comecei com 150, mas vai depender da região que você está. Você não pode também deixar seu valor muito baixo e também não pode colocar muito acima da média do local que você está, né, tratando. Então, sempre vai pelo circuito que você está, circuito da região. Se a região, a média é 150, 200, você vai colocar esse valor. Só que, a partir do momento que você vai ganhando esses pacientes, porque interagiu bem com o seu paciente, ele não te larga. Se o paciente sentiu melhora e você está ali aplicando as técnicas, a diferença é você colocar manualidade em prática. É isso que está faltando. Os pacientes sentirem essa confiança, essa dinâmica de manualidade. Se você aplica e o paciente sente a melhora, é óbvio que esse paciente ele não vai te largar. E o que dá estabilidade, né, para RPG é que de médio a longo prazo. Então a sua agenda, ela pode ficar literalmente segura de médio a longo prazo. Vamos imaginar o seguinte, uma vez por semana é indicado para um paciente sedentário. Quando você tem um paciente que pratica uma atividade física, que o metabolismo é um pouco mais acelerado, você consegue fazer com que esse paciente se recupere mais rápido. A recuperação, a gente fala no quê? Quando eu comentei dos elos cruzados ou pontes cruzadas de colágeno, onde que é o sistema miofascial que é ativado, você quebra esses elos cruzados ou pontes cruzadas de colágeno. Esse tecido vai inflamar. Então vai ficar pontinhos, né? Ali, vamos colocar assim, pontinhos, ponto específico na dorsal, ponto específico na lombar, no ombro, que vai ficar um pouquinho dolorido, mas superficialmente, porque é no tecido miofascial. Então não é profundo, não é uma dor profunda, não é uma dor óssea, uma dor articular. E o paciente sedentário, ele vai demorar, mais ou menos, com o metabolismo um pouco mais lento, vai demorar uma semana para se recuperar. Então a gente marca uma vez por semana, a parte postural. Quando o paciente ele pratica atividade física 3 vezes por semana, por exemplo, o metabolismo já está um pouco mais acelerado, você consegue fazer com que esse paciente se recupere um pouquinho mais rápido. Então dá para você fazer 2 vezes por semana. Lembrando que tem que deixar, né, vamos colocar uma separação de tempo de uma sessão a outra, né? Ou literalmente, vamos colocar assim, um tempo para ele se recuperar, é de 48 horas de uma sessão para outra até 72 horas. Ou seja, de 2 dias a 3 dias, né? De distância de uma sessão a outra. Aí o paciente chega para você e fala, olha, eu quero fechar a semana inteira. E vai acontecer isso como já aconteceu comigo. Então, o paciente quer fazer todos os dias. Ele não vai conseguir fazer RPG todos os dias. Então, você conversa com o paciente e explica o seguinte, olha, 2 vezes da semana eu vou trabalhar com as posturas. O restante, eu vou trabalhar com as técnicas de realinhamento articular. Porque aí você tem todas as técnicas podendo ser colocadas. Começando de cervical até a região lombosacra, sacroiliaca. Podendo trabalhar com o ombro, podendo trabalhar com a parte do quadril. Tem testes específicos que você faz e vai aplicando a técnica conforme esse teste vai dando positivo. Então, você tem muitos recursos. Né? Identificou que o paciente tem um ponto, né? Quando a gente fala ponto gatilho, na verdade, o paciente tem os pontos latentes. O ponto gatilho é quando já tem um segundo estímulo, né? Uma má postura, né? Uma fratura, uma lesão, um trauma.
né, quando a gente fala postura viciosa em si, pode, né, identificar com certeza esse sendo como segundo estímulo e ativar o ponto que é latente, virando gatilho. Aí ele começa, por exemplo, no trapézio, ele começa a ser o quê? Disseminado para a região craniana. Aí o paciente tem cefaleia. Adianta ficar tomando remédio para dor de cabeça? É um paliativo. Às vezes o foco principal é o trapézio, que é o único músculo do corpo inervado pelo nervo central, que é o trigêmeo, que vai irradiar para toda a região craniana. Quando você libera o trapézio, automaticamente você está inibindo esse ponto gatilho de ser ativado, ou seja, você está tirando, né, vamos colocar assim, a conduta de disparo dele. O que vai acontecer? Vai começar a diminuir a cefaleia. Então, a maioria dos casos é dor referente à parte muscular, que vai originar o ponto gatilho, que ele é latente, segundo estímulo, virou gatilho. E aí você consegue, com a técnica de ponto gatilho, inativar esse ponto. Então, estão tantos recursos para você utilizar no seu dia a dia, que dá para você atender o paciente durante a semana. E ganhando, fazendo sua agenda ficar cheia. Então, é literalmente, assim, vamos colocar produtivo, né, o curso em si, né, até por essa dinâmica e essas técnicas, e você consegue manter uma agenda cheia, principalmente com esses pacientes que vêm procurando, né, um tratamento, vamos colocar para a semana toda, para 3 vezes por semana, tá ok? Então, com certeza vai ficar com a agenda cheia. Que é o que todo fisioterapeuta gosta, né? Com certeza, com certeza. Eu sou recém-formado, já respondeu essa, né? Devo me especializar no RPG. Estabilidade de agenda, que é o que você acabou de falar, né? Sem ter medo do paciente ter alta. Sim, e na verdade, se você tem o Pilates também, quando o paciente melhorou na parte postural, você vai encaminhar ele para onde? Para o Pilates. Ele vai continuar seu paciente, né? Então, você pode ter uma acupuntura, por exemplo, né? Você pode ter várias técnicas que você pode utilizar como recurso lá na frente, né? Então, você sai da RPG e o paciente, eu quero fazer acupuntura para a parte energética. Opa, ótimo! Para ele começar uma atividade física e você fazer um equilíbrio energético com esse paciente, é perfeito. Hoje, acontece muito de pacientes procurarem, por exemplo, acupuntura para quando eu preciso da parte energética, eu preciso equilibrar, porque eu vou prestar um concurso, eu vou prestar vestibular. E aí entra a postura, porque o aluno fica muito tempo, né, na má postura, sentado, deitado, né, em sofá, que é o grande mal, né, do século, né? Sim. E vai continuar sendo, tá? Porque até né, a paciente daqui para pior, né? Até o paciente entender que o sofá é o falso comodismo, demora. Então, começa desde o lado do adolescente, que vai prestar um vestibular, que está interagindo com o celular, com o videogame. E aí entra nessa fase da parte energética, né? Entra na parte de concursos, eu preciso fazer um vestibular e eu preciso me concentrar melhor. E é onde entra também esses outros recursos. Um deles é a acupuntura. E a parte postural, RPG, Pilates. Então, se você tem tantas técnicas no mercado e você conseguir pelo menos pegar algumas técnicas para você jogar no seu leque de tratamento, o paciente ele fica girando, né, na sua clínica, automaticamente você conseguindo fazer com que esse paciente ele fique na sua agenda. Porque você tem recursos para isso. Você não está amarrado numa técnica só. E na verdade... E o bom da RPG é que ela te traz isso, falando novamente, te traz todas essas técnicas e mais as posturas. Então você não fica amarrado só numa situação. Sim, e a gente sabe que dentro da fisioterapia, uma técnica acaba complementando a outra, né? Perfeito, perfeito. Com certeza, com certeza. Então é isso. Pessoal, professora, eu agradeço mais uma vez, mais uma live. Pessoal, a gente vai ter o curso agora, última turma do ano, agora em outubro, com o professor André. Então, quem quiser se inscrever e participar com a gente na Resportes, é só chamar a gente no direct, tá bom? Uma boa noite, bom descanso para todos. Bom descanso, professor, até o curso. Obrigado, gente. Quem tiver interesse,
já entra direto em contato com a Resports, estarei à disposição, tá ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso a vocês aí. Tchau, professor, até mais. Tchau, tchau.